E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje o papo vai ser sobre o fundo SARI 11, tá? É um fundo do tipo tijolo, especificamente um fundo híbrido, acho que é o primeiro fundo híbrido que eu trago aqui para o canal. É um fundo, pessoal, que tem aí um tripé, né, no seu portfólio. A gente está falando de um fundo que investe em lajes corporativas, em galpões logísticos e também em CRIs. Então é um dos poucos fundos que tem os CRIs também, né, compondo a carteira, formando um tripé. Tá? É algo bem peculiar. A gente vai analisar já quais são esses ativos, quais são esses outros fundos de papel que ele também investe, e vamos chegar numa conclusão aí se vale a pena ou não investir no fundo SARI 11, beleza? Bom, lembrando sempre que esse vídeo, pessoal, não é uma recomendação de investimento. Eu sempre digo isso para vocês, né? O canal aqui tem o intuito de trazer uma análise mais matemática, mais estatística dos fundos imobiliários. Como vocês sabem, eu sou matemático de formação, então o que eu trago aqui é mais algo para a gente refletir e ajudar na decisão, tá? Mas não tomem isso como uma recomendação de investimento, beleza? Bom, primeiro passando aqui para os indicadores fundamentalistas do fundo, a gente vê que é um fundo que tem uma liquidez muito positiva, né, perto dos 20 mil aí. No relatório gerencial a gente vai verificar o quanto que isso corresponde em volume financeiro, tá? Acredito que seja algo em torno de R$ 1 milhão. A gente vê que o último rendimento por cota foi de 64 centavos. E esse fundo, pessoal, tem sob gestão aí um patrimônio avaliado em 873 milhões de reais, é quase 1 bilhão, né? É um fundo aí que está caminhando aí para um fundo médio para grande, ainda precisa chegar na marca de 1 bilhão, mas é muito positivo, né? Um patrimônio bem interessante. E o que mais chama a atenção, assim como no último vídeo aí, se você não viu também, veja, do AIEC11, tá? Uma das lajes corporativas com maior oportunidade nesse momento, é justamente o PVP. Ele está sendo negociado com um desconto de 30%, gente, isso aqui é surreal, tá? A gente está falando de um fundo de tijolo e vocês vão ver aqui logo no relatório gerencial que a gente está falando de tijolos, de imóveis muito bem construídos, muito bem localizados, que tendem a se valorizar aí no longo prazo. Então isso aqui chama bastante a atenção, beleza? Bom, olhando aqui os gráficos, pegando o gráfico máximo, a gente vê que o fundo está próximo das mínimas históricas, né? Aqui no começo da pandemia ele chegou a ser negociado aí a R$ 64,00, 66, e aqui no final do ano passado chegou a bater os 62, 76, 63 reais. Hoje, pessoal, o site do Funds Explorer ainda não atualizou, tá? Mas ele teve uma pequena queda, né? Em 66,39, tá? No pregão de hoje. Bom, o que a gente pode tirar disso, tá? Que o fundo está bem descontado em relação não ao seu valor patrimonial, como a gente já viu que está, mas também em relação ao seu valor histórico, né? Ele sempre foi negociado aí acima de R$ 80, de 90, R$ 100, então agora a gente percebe que ele está diante de uma grande oportunidade, beleza? Bom, aqui a gente vê os rendimentos, vou falar com vocês sobre isso aqui na planilha do Excel, né? Mas percebam que o fundo teve o seu IPO no finalzinho de 2019. Então ele acabou sofrendo muito no começo aqui, né, no primeiro ano de existência, porque ele acabou pegando a pandemia, tá? Então vocês vão ver, pessoal, que a média de rendimento por cota acaba sendo muito impactada por esse começo. E aí eu resolvi trazer para vocês duas médias, tá? A média do IPO, desde o IPO, para ser justo e comparar com todos os outros vídeos aqui do canal, mas também a média aí a partir de janeiro de 2021, que é uma média um pouco mais justa, né? Que o fundo conseguiu sanar boa parte da vacância, beleza? Bom, gente, eu acho que dos indicadores é isso. Vamos dar uma olhadinha aqui na planilha, tá? A gente percebe o seguinte, eu até já tinha alterado aqui, né? Se a gente pegar a média de rendimento por cota desse fundo, tá? Desde o IPO, a gente está falando de uma média de 50 centavos por cota. Isso representa, gente, um yield futuro de 0,75. Ian, o que é um yield futuro? Nada mais é, gente, que a divisão da média de rendimento do fundo pelo valor de hoje, tá? O valor que ele fechou hoje. Então, a gente pode dizer o seguinte, que se o fundo mantiver a média, ele tende a entregar aí 0,75 ao mês, o que corresponde a quase 9% ao ano, beleza? Bom, se a gente desconsiderar esse comecinho que foi muito
aterrorizante para o fundo, né, de fevereiro de 2020 até dezembro de 2020, se a gente desconsiderar, eles acabaram tendo um spoiler ali já que eu já tinha alterado, né? Mas se a gente considerar esse período de 21 em diante, a média de rendimento por cota sobe para 63 centavos. Isso é muito legal, né? Porque aí o dividend yield futuro ele sobe para quase 1% ao mês e quase 12% ao ano. Então, assim, é claro que é muito legal a gente utilizar sempre a média histórica desde o IPO, mas também é importante a gente considerar que é um fundo que tem aí lajes corporativas, né, gente? É um setor que apanhou muito na pandemia. Então, assim, eu acho justo sim a gente desconsiderar esse período, mas aí fica a seu critério também julgar se esse período deve ser computado para a média ou não, beleza? Bom, indo para o relatório gerencial agora, gente, vamos lá. Agora começa a brincadeira, né? Trazer algumas informações para vocês. Olha só, a taxa de administração do fundo de 1,25%, uma taxa mediana aí, né? Porém, ele também não tem taxa de performance, o que é muito positivo, né? Acaba reduzindo as despesas do fundo e com isso, claro, aumenta o nosso rendimento, beleza? Outra coisa legal de falar também é o número de acionistas, né, de cotistas do fundo, subiu 6% aí com base no último mês, batendo aí quase 30 mil cotistas, então é uma base bem interessante, né? Bem interessante mesmo. Esses gráficos aqui eu acho muito legal dos fundos que expõem dessa maneira, porque facilita o entendimento para a gente, né? Então olha só, em relação à participação de cada ativo na receita do fundo, a gente percebe que o WT Morumbi é o grande carro-chefe, né, das receitas que alimentam esse fundo. E a gente vai perceber lá, mais daqui a pouco ali, gente, mais para baixo, que o WT Morumbi ele é o ativo que está com a maior vacância do fundo, tá? Eu acho que é 17%. Então a gente percebe o quê? Que apesar dele já ser o carro-chefe das receitas do fundo, ele ainda tem sim um potencial gigantesco, caso a gestão trabalhe para isso, né, de reduzir a vacância e com isso aumentar a receita de participação desse ativo, tá? Muito legal. Agora a gente percebe também que tem uma boa parte das receitas do fundo é proveniente de receitas financeiras, né, que seriam basicamente as aplicações do fundo que ele tem em caixa, então é um fundo que tem um caixa muito alto nesse momento. Estava até conversando com um amigo recentemente, eu particularmente prefiro, né, com a taxa de juros tão alta como a gente está hoje, com a Selic aí quase 14%, eu particularmente prefiro que o fundo mantenha essa posição aqui em renda fixa e aguarde o momento correto para adquirir aí um novo galpão ou mesmo um outro edifício aí para poder alugar. Tá? Porque aqui a gente está falando de uma receita um pouco mais segura, né, com risco bem menor, e também não adianta sair aí para o mercado querendo comprar qualquer ativo, né, gente? Precisa ser selecionado, beleza? Aí a gente vê também os outros ativos, né, os dois galpões aqui de Santo André e de Barueri, né, correspondendo a 6,2% Santo André e 5,1% Barueri, e o WorkBL aqui que é um galpão, né, galpão logístico. Não, perdão, gente. O Santo André e Barueri é o galpão logístico e o WorkBL aqui é outra laje corporativa, beleza? Agora, em relação à área bruta locável, a gente vê que a maior parte é do galpão de Santo André, né? Corresponde a 39% do fundo, seguido do WT Morumbi, do galpão de Barueri e da laje do WorkBL, tá bom? Bom, dando uma olhadinha nos inquilinos, isso aqui é muito legal, né? Isso aqui traz uma segurança para o cotista ou não, às vezes não traz uma segurança para o cotista. Mas olha só que legal, no caso do SARI 11, ele tem aí a Arezzo como inquilina, a Epson, a Pirelli, a Unilever. Então percebam que são empresas muito grandes, né? Empresas que trazem uma segurança aí para quem é cotista do fundo, porque dificilmente devem deixar de honrar com os seus aluguéis, né? Isso acaba trazendo uma segurança muito legal para o fundo. Aqui a gente tem a vacância, né, gente? Ele tem uma ocupação de 93,8%, corresponde a uma vacância de 6,2%, uma vacância até baixa, considerando que ele possui aí lajes corporativas no portfólio, né? E, como eu já disse para vocês, o WT Morumbi acaba sendo o ativo com a maior vacância. Acho que deve estar mais para baixo esse indicador. Aqui os indexadores, a gente vê que a maior parte está atrelada ao IGPM, seguido do IPCA e do INPC, tá bom? Aqui os vencimentos dos contratos, né? Interessante a gente saber, em 2027 vence a maior parte dos contratos, quase 60% dos contratos, né, gente?
Porém, em 2023, é importante olhar isso também, tem os revisionais, né? Sim, mais de 50% dos contratos vão ser revistos aí em 2023, então é algo para a gente ficar de olho, tá? Para verificar quais são as cláusulas que serão alteradas, as condições que serão mudadas durante essa negociação, beleza? Aqui a gente tem a carteira do fundo, então quase 1 bilhão, né, alocado em imóveis, 159 milhões de reais em CRIs, que eu já vou mostrar para vocês quais são, tá, em fundos de papel. E percebam que ele tem uma boa parte em renda fixa, né? Eu já falei isso, mas é bom reiterar, que é proveniente do caixa que ele tem aplicado. Ele também tem algumas obrigações a pagar aqui, né, gente? Importante ver, de 55 milhões e 314 milhões. Deve usar parte aí do recurso que ele tem em caixa para estar quitando essas dívidas, tá? Aqui os rendimentos, né? Já mostrei para vocês na planilha. Legal, aqui a negociação, a liquidez do fundo. Então, olha só que bacana, tem uma liquidez de 1,5 milhão, gente, por dia. Então, isso significa que é um fundo muito fácil de comprar cota, de vender cota, tem uma liquidez bem alta, tá? Isso é muito positivo para o fundo. Aqui o DRE não tem muito o que falar, né? Manteve a média aí de agosto, setembro e outubro, 5 milhões e 600 de imóveis. De FIIs, a gente já percebe que houve uma queda, né? De 2,100 para 1,800 e 1,400. E por quê? Eu já adiantei para vocês que os FIIs desse fundo são de papel, né? São fundos de papel, e os fundos de papel sofreram bastante aí com a deflação nos últimos meses. Então acabou entregando rendimentos menores aqui. Porém, pessoal, contudo, todavia, entretanto, a gente tem uma expectativa aí da inflação voltar a subir, né? Então a tendência é que esse valor aqui de outubro seja um pouquinho maior no mês seguinte. Talvez voltando aí para o patamar de 1.800, 1.900, chegando até 2,5. Tá, creio eu. E isso, claro, deve impactar aí na distribuição de rendimento do fundo para nós cotistas, beleza? Pessoal, caminhando já para o final do vídeo, a gente tem a localização aqui, né, dos offices do WT Morumbi e do Work Bela Sintra. São boas localizações para quem conhece São Paulo, né, perto aqui do Jardim Europa, Pinheiros. São localizações bem legais, tá bom? Aqui o WT Morumbi, né, prédio lindo, né, gente? Olha que prédio bonito. E a gente vê aqui essa informação que eu adiantei para vocês, né? A vacância dele está bem alta, 17%, gente. Então percebam, mesmo com essa vacância, ele é o imóvel que traz a maior parte de receita do fundo. Então eu vejo um potencial de upside aqui muito positivo, tanto em relação ao dividendo pago por cota, quanto em relação ao próprio valor de cota do imóvel, de cota do fundo, né? Então a gente pode ganhar em duas vertentes aí. Aqui a gente tem o outro edifício, né, o Work Bela Sintra, já é um pouco mais conservador, né, comparado com esse daqui, mas é um bom edifício também, né, bem localizado. E aqui a gente tem os galpões logísticos, né, são dois, também bem localizado aqui para quem conhece a Grande São Paulo, aqui próximo de São Caetano do Sul, Santo André, Osasco. Então a gente está falando de galpões aí que tendem a, olha só que bacana o raio, né, de atuação dele, 30 quilômetros. Então é realmente muito interessante esses dois galpões. Isso acaba trazendo algo muito bacana para o fundo, né? Às vezes a gente quer diversificar a carteira e fica um pouco confuso, né? E às vezes receoso de adquirir um fundo de logística. E a gente acaba tendo essa opção, né, do SARI 11, um fundo que investe aí em lajes corporativas e em galpão logístico também, tá bom? Aí a gente tem a localização aqui, né? A gente vê que não são galpões externamente muito novos, né, comparado aí a outros que a gente já viu no próprio canal aqui, porém eles estão muito bem localizados, né, gente? Isso facilita demais a atividade desses galpões. Percebam que a vacância está zerada, né, e só o WT Morumbi tem vacância no momento, beleza? E aqui, gente, olha só os fundos para finalizar o vídeo, né, já está ficando grande. A gente vê que o SARI 11 ele investe em fundos muito bons, na minha opinião. Tá? O CPTS, um fundo conservador. O IRDM, aí, um fundo de risco médio, né? Risco médio. O VGIP também risco médio. O MCCI, um fundo mais conservador também. O KNCC, um fundo conservador. E a gente tem aqui o KNHY, já um pouquinho mais arrojado. Tá? Então a gente percebe que tem um equilíbrio muito bacana nesses fundos. São fundos que a maioria que eu tenho em carteira, inclusive. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos essa carteira de fundos do SARI 11, tá? Claro, a gente fica com receio em relação ao preço médio que ele possui em cada um desses fundos, né? Porque são fundos que caíram bastante, o MCCI, o IRDM, né? Cheguei a comprar ele a mais de R$100, hoje está sendo negociado a R$90, então a gente fica um pouco receoso nisso.
Se for o caso do fundo ter um preço médio alto, entendo eu que não deveria se desfazer, né? Deveria manter isso em carteira e aguardar o momento correto para realizar o lucro com a venda dos CRIs, tá? Dos fundos de papel. Gente, esse foi o fundo SARI 11, é um fundo muito legal, gosto bastante, tem uma diversificação aí em segmento, tá? Abrange tanto laje corporativa como galpões logísticos, como CRIs. Entendo que está numa boa oportunidade de entrada por conta do seu PVP, por conta do seu histórico de preços. Acho que a média dele, como já falei para vocês, deve ser considerada excluindo aí o período inicial da pandemia, o que faz com que ele tenha um dividend yield futuro de quase 1% ao mês. Tá? Gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se de alguma forma esse conteúdo agregou a você, curte aí o vídeo, se inscreve no canal e dá aquela moral para a gente crescer ainda mais, beleza? Valeu!